Olá pessoal, a gente vai agora aprender um pouquinho sobre perímetro. A gente estava aprendendo um pouco sobre área, mas o perímetro ele funciona de forma um pouquinho diferente, vocês vão ver. O perímetro de uma figura é o comprimento do contorno dela. Então aqui, por exemplo, a gente tem 3 quadrados, mas o perímetro não vai ser a soma dos perímetros dos quadrados, ela vai ser o contorno da figura toda. Esse contorno aqui. Então a gente vai querer saber quanto que mede em comprimento toda essa extensão. Imagina que isso é uma piscina e a gente quer construir uma piscina não, isso é um jardim e a gente quer construir uma cerca para o jardim e a gente quer saber quanto de cerca a gente precisa. Então quando a gente junta duas figuras, elas viram uma única figura. Por isso que não é somável, no sentido de somar o perímetro de cada quadrado, não é isso. A gente vai calcular a cerca da figura como um único objeto, certo? Então tem aqui 2 exemplos para a gente já se acostumar. Primeiro exemplo, são as únicas informações que a gente tem é que são 3 quadrados, só isso. E a gente quer saber qual é o perímetro da figura. E aqui embaixo a gente tem 4 retângulos 1 por 3 unidos dessa forma. Com 1 por 3 eu quero dizer que o lado menor vale 1 e o lado maior vale 3, certo? A gente já aprendeu a calcular a área desses objetos, a gente calcularia a área individualmente, somaria, o perímetro é diferente. Vamos ver como é que a gente calcula o perímetro em cada um desses 2 casos. No primeiro caso, como a gente já tem um pouquinho de experiência de área, e a gente sabe que esse quadrado grande, ele tem 25 centímetros quadrados, a gente consegue calcular quanto que vale o lado desse quadrado. O lado desse quadrado vai ser a raiz quadrada de 25, ou seja, é o número que quando eu elevo ao quadrado dá 25, porque se aqui o lado for x, a área do quadrado vai ser x ao quadrado. Então, se eu quero que a área seja 25, eu vou pedir que o comprimento seja 5 centímetros. Tanto para esse lado quanto para esse lado, os 4 lados aqui valem 5 centímetros. E o que eu posso dizer sobre esse quadrado médio? Ele vale 9 centímetros quadrados de área, então cada lado dele tem raiz quadrada de 9 centímetros, 3 centímetros. Mas a gente não tem nenhuma informação sobre o quadradinho menor. E a gente quer o comprimento total. Então aqui a gente já tem algumas informações. Se eu for calcular tudo, eu vou querer somar isso, tudo, com isso. Só que eu também vou querer esse pedaço, esse pedaço, esse pedaço, e esse aqui eu sei que é 5. Então, como que eu descubro o lado desse quadradinho aqui menor? Repara que a figura ela é construída de uma certa maneira e a gente pode se aproveitar da geometria dela. Então, a gente sabe que daqui até aqui são 5 centímetros, que é o lado do quadrado. Daqui até aqui. E a gente sabe que daqui até aqui são 3 centímetros, que é a área o lado do quadrado médio. Então, o que sobrou vai ser o lado do quadrado pequenininho. Sobrou 2 centímetros. E como a gente sabe que é um quadrado, a gente já tem informação de que dos outros lados também desse quadrado, certo? E agora falta pra gente saber quanto vale esse tamanho. E a gente vai usar o mesmo truque. O truque é, daqui até aqui é o lado do quadrado médio. Eu sei que vale 3 centímetros. E daqui até aqui vale 2. Então, isso aqui vale 1 centímetro. Então, para calcular o perímetro total, é só somar esses pequenos comprimentos que a gente calculou. Então, a gente vai fazer 5 mais 2, 7,
mais 2, 9, mais 1, 10, mais 3, 13, mais 3, 16, mais 5, 21, mais 5, 26. Então, no total, deu 26 centímetros. 26 centímetros. Nota que comprimento é uma unidade unidimensional. Você calcula o comprimento de um fio, certo? É como se você colocasse um barbante aqui. Então, a gente diz em centímetro. Quando você calcula a área, você vai multiplicar centímetro com centímetro, né? Você calcula, por exemplo, a área de um quadrado, você multiplica lado vezes lado. E aí ficou centímetro vezes centímetro, apareceu um centímetro quadrado. Quando vocês forem aprender a calcular volume, vai aparecer centímetro cúbico. Então, essa é a diferença entre centímetro e centímetro quadrado, certo? Centímetro quadrado é uma noção de área. E centímetro é uma noção de comprimento, que tem a ver com perímetro. Então, perímetro sempre vai ser centímetro ou metro, não vai ter o quadrado. Só a área que vai ter o quadrado, certo? Então, próximo exercício, vamos lá. Todos esses retângulos são iguais. Eles têm medida 1 e 3. Então, a gente vai usar os mesmos truques até agora para calcular o perímetro total dessa figura. A gente juntou os 4 retângulos, então eles formam uma única figura e a gente vai querer todos os comprimentos que contornam essa figura. Aqui eu sei que é 3 e aqui é 1. Aqui é 3 e aqui é 1. E aqui é 3 e aqui é 1. Faltaram alguns comprimentos, né? Por exemplo, esse aqui, esse aqui, esse aqui e esse aqui. Todos eles são iguais, tá? A figura é bem simétrica. Vamos ver quanto é que vale esse comprimento. Para calcular, a gente faz a mesma coisa. Se a gente não sabe daqui até aqui, bom, vamos estender um pouquinho mais e ver quanto é que vale. Eu sei que daqui até aqui é 3, por causa desse retângulo aqui. E esse tamanhozinho é 1, por causa desse retângulo aqui. Lados opostos de retângulo são iguais. Então, sobrou 2. Quando ele não te diz a unidade de medida, você não considera unidade de medida, é só o número. Aqui vai ser, então, mesma coisa. Isso aqui daqui até aqui é 3, e daqui até aqui é 1, então aqui é 2. E a mesma coisa para todos esses segmentos que a gente não tinha achado ainda. Então, quanto é que vai ficar o perímetro total? Vai ficar 1 mais 2, 3, mais 3, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 16, 17, 19, 22. Então, no total, quando eu contornei aqui com um barbante, deu 22 centímetros. Nesses próximos 2 problemas, a gente vai ver como calcular perímetros. Nesse primeiro problema, a gente vai ter colados 4 triângulos idênticos, só que em situações um pouco diferentes, mas é o mesmo triângulo, tá? É um famoso triângulo retângulo de comprimentos 3, 4, 5. Então, o lado menor é 3, o lado médio é 4 e o lado maior é 5. E a gente quer saber qual é o perímetro total da figura como uma única coisa. E no segundo exercício, a gente vai ter um quadrado. É muito importante a informação de que isso é um quadrado. Esse quadrado, ele está dividido em 7 retângulos. Beleza? E a informação que nos foi dada é que o perímetro de cada retângulo é 32. Então, um retângulozinho tem perímetro 32. E a gente já vai ver como faz para calcular esse perímetro total do quadrado. A gente quer o perímetro do quadrado. Então, aqui em cima, vamos lá. Essa parte de baixo é tranquila, são os lados maiores dos triângulos. Aqui é 5 e aqui é 5. Aqui também é tranquilo, são os lados médios do triângulo, 4 e 4. E aqui são os lados menores do triângulo, 3 e 3. Então, faltaria a gente identificar quanto é que valem
esses comprimentos. E para descobrir isso, o que a gente faz? A gente compara, que nem a gente tem feito até agora. A gente sabe que todo esse comprimento aqui é o lado médio do triângulo. Então, ele vale 4, daqui até aqui. Mas eu também sei que daqui até aqui são 3, porque é o lado pequeno do triângulo. Então, aqui tem tamanho 1, assim como aqui também tem tamanho 1. Então, a gente vai calcular o perímetro somando todo esse bordo. Então, 5 mais 5, 10. 14, 15. 18. 21. 22. 26. Então, a resposta aqui é 26 de perímetro. Para este quadrado aqui embaixo, o que a gente vai fazer? Tem cada retângulo tem perímetro 32. Só que como eu avisei, né, a gente não vai sair somando os perímetros, porque olha só, se eu fosse um perímetro de um retângulo, é isso aqui, tudo isso aqui. Se eu fosse somar todos os perímetros, eu vou somar mais esse comprimento, mais esse comprimento, mais esse comprimento, mais esse comprimento de novo, mais esse, mais esse, mais esse. Eu vou somar muito mais do que o que eu realmente quero, que é isso, com isso, com isso, com isso. Né? Mas eu tenho algumas informações de comparação. Então, por exemplo, aqui a coisa mais importante é você saber que você tem 7 pedacinhos iguais divididos aqui, porque os 7 retângulos são iguais. Então, o que a gente faz nessa situação? A gente chama uma variável. Pode chamar de x, tá? Então, digamos que o lado menorzinho do retângulo vale x. Então, todos esses lados menores valem x. Beleza, temos 7x aqui. E isso é um quadrado. Essa informação é muito relevante. Então, esse lado vai valer 7x, que é o total também desse lado, que é um quadrado. Então, a informação que a gente teve é que o perímetro de um retângulo é 32. E qual vai ser o perímetro de um retângulo agora que a gente deu um nome para o lado menor dele? Vai ser 7x mais x mais 7x mais x. Então, o perímetro de um retângulo vai ser 16x, enquanto que isso vale 32. Esse é o perímetro de um único retângulo. Com isso, a gente consegue extrair a informação de quanto vale x. Quanto vale x? Vai valer 32 divididos por 16. Vai dar 2. Então, a gente já sabe quanto é que vale o lado pequeno do retângulo. Com isso, a gente pode obter todas as informações que a gente quiser. Inclusive, o lado do quadrado. O lado do quadrado vai ser 14. Então, quanto vai ser o perímetro total? Vai ser 14 mais 14 mais 14 mais 14. Repara que o perímetro do quadrado vai ser 4 vezes o lado dele. Então, vai ser 14 vezes 4. Então, a resposta é 14 vezes 4, que dá 56. Repara que se a gente tivesse somado lá no início, errado, né? Pensado no problema, eu vou somar os perímetros. Eu teria somado 32 com 32 com 32 com 32. Eu ia somar muito mais vezes esse lado do que eu gostaria, que é o 14. E eu ia obter uma resposta muito maior do que o que a gente achou, certo? Se eu fosse fazer 32 mais 32, ia ser muito grande. A resposta final foi 56 e o truque foi colocar uma variável.